Anna Schneider viajava no trem para Munique, sentindo uma alegria serena, daquele tipo que floresce quando se está prestes a realizar o sonho de outra pessoa. Para os outros passageiros, ela era apenas uma mulher em seus 40 e poucos anos, vestida com um casaco de lã confortável e calças simples, o cabelo preso num coque despretensioso. Ninguém adivinharia que aquela figura, com um livro de bolso na mão e um sorriso discreto nos lábios, era a arquiteta de uma das maiores fundações de caridade da Europa, uma mulher cuja fortuna silenciosa era tão vasta quanto sua aversão à ostentação. Ela vivia por uma filosofia simples. O valor de uma vida não estava no que se acumulava, mas no que se compartilhava. E hoje ela estava prestes a compartilhar um pedaço de felicidade pura. O destino era uma concessionária de carros de luxo, um lugar que Anna normalmente evitaria. Mas o presente não era para ela. Era para Clara, sua irmã mais nova, uma artista que via beleza em tudo, exceto em bens materiais. No entanto, desde a infância, Clara nutria um amor platônico por um tipo específico de carro, uma admiração puramente estética por suas curvas e pela promessa de liberdade. Ana havia descoberto que uma edição limitada, em um tom que a própria Clara descreveria como azul meia-noite, estava em exibição em Munique. O brilho nos olhos de Anna se intensificava só de imaginar a expressão de choque e alegria no rosto da irmã. Não era sobre o preço, nunca foi. Era sobre o gesto, sobre transformar uma fantasia de infância em uma realidade tangível. Ao descer na estação, o ar de Munique pareceu mais elétrico, carregado de propósito. Anna caminhou pelas ruas elegantes, passando por vitrines que exibiam joias e relógios que custavam mais do que casas, sentindo-se uma observadora em um mundo que não era o seu. Finalmente, ela avistou seu destino. A concessionária era menos um prédio e mais uma escultura. Um templo de vidro e aço polido que se erguia soberbo na esquina, abrigando em seu interior máquinas reluzentes que pareciam predadores adormecidos. Cada carro, perfeitamente iluminado, era uma promessa de status e poder. Para Anna, era um universo frio, mas dentro daquele aquário de luxo estava o sonho azul de sua irmã. Ela parou por um instante na calçada, sentindo o contraste entre seu mundo interior, cheio de afeto e propósito, e o mundo exterior daquela loja, que parecia avaliar cada transeunte por seu valor monetário. Respirando fundo, ela alisou o casaco, não por vaidade, mas como quem se prepara para uma missão. Com o rosto de Clara em sua mente, ela caminhou com passos firmes e empurrou a pesada porta de vidro, sentindo o ar-condicionado frio e o silêncio imponente do lugar a envolverem por completo. O silêncio foi a primeira coisa que a atingiu. Um silêncio denso, caro, que absorvia o som da cidade e o substituía pelo cheiro de couro novo e cera de polimento. O ar era frio e estéril, e as luzes cirúrgicas penduradas no teto altíssimo faziam cada carro brilhar como uma joia intocável. No centro daquele panteão de metal e vidro estava Klaus Bergman. Ele não vendia carros, ele curava uma galeria de troféus para os vitoriosos da vida. De sua posição, ele observava a entrada, seu olhar treinado para identificar em segundos o peso de uma carteira pelo corte de um terno ou pelo brilho de um relógio. Seus pensamentos eram um cálculo constante de tempo versus comissão. Quando seus olhos pousaram em Anna, seu cérebro registrou uma série de negativas. O casaco de lã prático, mas sem grife. Os sapatos confortáveis para caminhar, não para desfilar. A bolsa de couro simples, sem o monograma que gritava poder aquisitivo. Em menos de 3 segundos, o veredito foi formado. Curiosa, uma perdida, talvez procurando o abrigo da chuva que ameaçava cair, ou simplesmente alguém que queria sonhar acordada por alguns minutos antes de ser delicadamente convidada a se retirar. Uma onda de aborrecimento percorreu Bergman. Tempo perdido. Ele se moveu, não com a pressa entusiasmada que reservava para os clientes qualificados, mas com uma calma deliberada, a de um guarda de museu se aproximando de alguém que chegou perto demais de uma obra-prima. "Bom dia", ele disse. A voz era um verniz de polidez sobre uma madeira de impaciência. O sorriso em seu rosto não alcançou seus olhos, que permaneceram frios e analíticos. "Posso ajudá-la?" Antes que Anna pudesse responder, antes que pudesse sequer mencionar o coupé azul meia-noite que a trouxera até ali, ele a interrompeu com um gesto de mão paternalista.
Eu entendo. O salão principal pode ser um pouco intimidante. Há muitas opções. A confusão inicial de Ana, a alegria de sua missão, começou a se dissipar, substituída por uma frieza que não vinha do ar-condicionado. Ela sentiu o peso do olhar dele, um olhar que não havia, apenas a média e a descartava. Com uma sutileza cruel, Bergman começou a guiá-la, não com palavras, mas com sua postura, afastando-se dos modelos de edição limitada e caminhando em direção a uma área menos iluminada nos fundos. Cada passo que ele dava era um passo que a diminuía. O coração de Ana, que antes batia com a excitação do presente, agora batia com a dolorosa percepção daquele pré-julgamento. Ao chegarem a uma modesta seleção de veículos usados, Bergman parou e se virou para ela, sua tarefa de filtragem concluída. Ele abriu os braços em um gesto que fingia generosidade, mas que, na verdade, era um ato de confinamento. A senhora certamente encontrará algo mais adequado se por aqui. Sinta-se à vontade. E com isso, ele lhe deu as costas, deixando-a sozinha, o eco da palavra adequado pairando no ar como uma ofensa silenciosa. Por um longo momento, Ana permaneceu imóvel, o cheiro de carros antigos e polimento barato preenchendo o ar ao seu redor. A humilhação inicial, aguda e fria, deu lugar a uma brasa de determinação. Ela não era uma folha ao vento para ser soprada para cantos esquecidos. Aquele presente significava algo, e sua dignidade também. Endireitando os ombros, ela se virou e caminhou de volta para o brilho ofuscante do salão principal, seus passos agora silenciosos, mas firmes. Encontrou Klaus Bergman admirando seu próprio reflexo no capô de um conversível vermelho. Ele se virou ao ouvi-la se aproximar, e a irritação em seu rosto era indisfarçável. Sim? Ele perguntou, o tom seco como poeira. Ana o encarou diretamente, sua voz calma, mas inabalável. Eu acredito que houve um engano. Eu não estou interessada nos veículos usados. Eu vim especificamente para ver o novo Coupé de edição limitada, o azul meia-noite. Bergman soltou um suspiro, um som teatral de exaustão, como se estivesse lidando com a mais teimosa das crianças. A incredulidade em sua mente era genuína. Como aquela mulher simples ousava insistir? Ele decidiu encerrar o assunto de uma vez por todas. Minha senhora, ele disse, arrastando a palavra com condescendência. Como eu deveria ter explicado melhor, aquele é um carro para colecionadores. Para evitar o desgaste, só o mostramos a clientes com um histórico de compras e, obviamente, com hora marcada. É um procedimento padrão para proteger o ativo. A mentira saiu tão lisa e polida quanto os carros ao redor deles. No exato instante em que a palavra ativo deixou seus lábios, o sino da porta de entrada soou e um casal entrou ruidosamente. Ele com um relógio de ouro que capturava a luz de todos os ângulos, ela, envolta em um perfume caro e risadas altas. A transformação de Bergman foi instantânea e assustadora. A carranca de tédio derreteu-se em um sorriso largo e servil. Sua postura, antes rígida e defensiva, tornou-se aberta e convidativa. Dr. Schmidt, que surpresa maravilhosa! Ele exclamou, deslizando em direção a eles e ignorando completamente a presença de Ana. Ouvimos dizer que você tem uma nova joia da coroa aqui, Klaus, disse o homem. O Coupé azul. Bergman riu, como se tivessem compartilhado a melhor das piadas. Vocês têm um faro para a exclusividade. Por favor, me acompanhem. Vão ser os primeiros a vê-lo hoje. De onde estava paralisada, Ana assistiu à cena com uma clareza dolorosa. Bergman os conduziu até uma plataforma coberta com um pano de seda preta, o mesmo carro que segundos antes exigia um agendamento. Com um movimento teatral, ele puxou o tecido, revelando o Coupé. A pintura azul meia-noite cintilou sob as luzes, profunda e magnífica, exatamente como ela havia imaginado. A hipocrisia era tão gritante que chegava a ser surreal. Ela se tornou invisível, uma espectadora indesejada no teatro da bajulação. Após alguns minutos, Bergman notou que ela ainda estava ali, observando. O sorriso em seu rosto desapareceu como uma luz que se apaga. Ele se desculpou com o casal e marchou até Ana, seu rosto uma máscara de fúria contida. Ele se inclinou, sua voz um silvo baixo e cortante. Eu não fui claro o suficiente? Estou ocupado com clientes sérios. A senhora já desperdiçou o meu tempo e o seu. Por favor, retire-se. As palavras de Bergman, ditas como um veredito final, pairaram no ar por um instante. Por trás dele, Ana podia ouvir o riso do casal rico,
um som que parecia zombar de sua própria existência naquele espaço. A dor da humilhação foi aguda, uma pontada física no peito, mas logo abaixo da dor havia um alicerce de aço que uma vida inteira de discrição e força interior havia construído. Aquele homem não a havia insultado. Ele havia insultado os princípios básicos de respeito e dignidade. A tristeza se metamorfoseou em uma clareza fria e precisa. Ela não sairia dali como uma vítima. Com uma calma que contrastava violentamente com a tempestade em seu peito, Ana se virou, ignorando o colpé azul e seu arrogante guardião, e caminhou diretamente para a recepção principal. A jovem, atrás do balcão de mármore, que havia testemunhado tudo, ofereceu-lhe um sorriso nervoso. "Desejo falar com o proprietário, o Sr. Richard Meyer", disse Ana, sua voz desprovida de tremor. A recepcionista hesitou, o protocolo lutando contra a cena que acabara de ver. "O Sr. Meyer está em uma reunião. Talvez o Sr. Bergman, nosso gerente, possa..." Ana a interrompeu, não com grosseria, mas com uma firmeza inabalável. "É precisamente sobre o comportamento do Sr. Bergman que eu preciso falar. Eu posso esperar." Ela não se sentou, apenas ficou de pé, sua presença silenciosa e expectante se tornando mais ruidosa do que qualquer grito. A recepcionista, visivelmente desconfortável sob aquele olhar calmo, pegou o telefone. O escritório de Richard Meyer era como ele, caro, polido e isolado do mundo exterior. Ele a cumprimentou com uma polidez profissional, mas seus olhos revelavam um homem que via seu tempo como seu bem mais valioso. Ele ouviu a história de Ana, que foi contada sem emoção, como um relatório de fatos. Ela descreveu o desdém, a mentira sobre a hora marcada e a hipocrisia flagrante que se seguiu. Meyer ouvia, seus dedos batucando suavemente em sua mesa de mogno. Em sua mente, uma balança se formava. De um lado, o relato desta mulher desconhecida. Do outro, Klaus Bergman, seu vendedor mais implacável e lucrativo, o homem que quebrava metas de vendas todos os trimestres. A decisão para um pragmático como Meyer era simples. Ele confiaria em seu funcionário estrela. Quando Ana terminou, ele juntou as mãos, seu rosto uma máscara de preocupação ensaiada. "Senhora, eu lamento profundamente pela sua experiência. Isso não reflete os nossos padrões. Asseguro-lhe que irei averiguar o ocorrido e ter uma conversa séria com o Sr. Bergman." As palavras eram um bálsamo corporativo, projetado para acalmar e dispensar. Ana percebeu instantaneamente a falta de peso por trás delas. Ela assentiu lentamente. "Agradeço seu tempo, Sr. Meyer." Levantou-se e saiu do escritório. Atravessou o salão silencioso e empurrou a porta de vidro para o mundo exterior. O ar cinzento de Munique encheu seus pulmões. Ela não se sentia derrotada. Sentia-se como alguém que acabara de acender um pavio. Não havia certeza do que aconteceria quando a chama chegasse ao fim, mas ela sabia, com uma certeza profunda, que o silêncio daquela manhã estava prestes a ser quebrado por um estrondo. A manhã seguinte nasceu com a mesma arrogância da véspera. Dentro da concessionária, a luz do sol criava longas faixas brilhantes no piso de mármore, e Klaus Bergman estava em seu elemento. Ele circulava pelo salão, um general inspecionando suas tropas, oferecendo conselhos a um vendedor mais jovem. Richard Meyer lhe dera um aviso brando na tarde anterior, uma formalidade que Bergman descartou como um zumbido de mosquito. "É preciso filtrar, meu caro", dizia ele ao colega, com um sorriso de superioridade. "Nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Não podemos desperdiçá-lo com sonhadores e turistas." Ele se sentia invencível, o rei em seu castelo de vidro. Foi então que uma sombra caiu sobre a entrada. Não era uma nuvem passageira, era um carro, uma fortaleza negra e silenciosa que deslizou até a frente da loja com a ausência de som de um predador. Um Maybach. Não era apenas um veículo, era uma declaração de poder tão absoluta que parecia absorver a própria luz ao seu redor. As conversas no salão morreram. O vendedor júnior engoliu em seco. O próprio Bergman sentiu um arrepio involuntário, um instinto primordial que reconhecia um poder de uma ordem superior. A porta do motorista não se abriu. Em vez disso, um homem de uniforme impecável saiu do lado do passageiro, caminhou com uma eficiência silenciosa e abriu a porta traseira, criando um pequeno ritual de deferência que prendeu a atenção de todos. Do interior do carro, emergiu Markus Schneider. Ele não era alto ou imponente de uma forma óbvia. Sua autoridade não vinha do volume, mas da densidade. Vestia um terno de corte perfeito,
de um cinza carvão que não gritava por atenção, mas a comandava. Seus sapatos de couro brilhavam com um lustre discreto, e seu olhar era calmo, analítico e pesado. Ele entrou na concessionária e o silêncio, que antes era apenas uma ausência de som, tornou-se uma presença palpável e tensa. Richard Meier, sentindo a mudança abrupta na atmosfera de seu feudo, saiu de seu escritório, o rosto uma mistura de curiosidade e apreensão. Marcus não se apressou. Seus olhos varreram o salão, passando pelos carros multimilionários como se fossem meros obstáculos. Seu olhar passou pela recepcionista, pelo vendedor júnior e finalmente pousou, com a precisão de um laser, em Klaus Bergman, que agora estava ao lado de seu chefe, Richard Meier. Os dois homens, o vendedor e o proprietário, pareciam subitamente menores, menos significativos. Marcus parou a uma distância respeitosa, mas dominante, e deixou o silêncio esticar por um segundo a mais, forçando-os a sentir o peso total daquele momento. Então, ele falou. Sua voz não era alta, mas cortou o ar e ecoou no coração de cada pessoa presente. Clara, calma e carregada de uma tempestade iminente. Bom dia. Eu acredito que vocês conheceram minha esposa Ana ontem. A manhã seguinte nasceu com a mesma arrogância da véspera, banhando o salão da concessionária numa luz fria e presunçosa. No centro de seu universo de cromo e vidro, Klaus Bergman doutrinava um vendedor júnior, um jovem chamado Léo, cujos olhos ainda continham um brilho de idealismo que Bergman se empenhava em extinguir. O segredo, Léo, não é vender para todos, é vender para as pessoas certas, ele pontificava, gesticulando para um conversível reluzente. Nós somos guardiões da marca, protetores de um sonho, e sonhos têm um preço. Não podemos permitir que o nosso salão se torne uma atração turística. A reprimenda de Richard Meier, na tarde anterior, fora tão branda, tão desprovida de convicção, que serviu apenas para inflar o ego de Bergman. Ele se sentia justificado. Ontem mesmo tivemos um exemplo clássico, continuou ele, um sorriso de escárnio nos lábios. Uma senhora simpática, mas completamente fora de seu elemento. Se você cede a um, abre a porta para todos. É preciso ter firmeza. Léo assentiu, mas um desconforto se instalou em seu estômago. Havia algo na crueldade casual de seu gerente que o enojava. O que Bergman não sabia era que a noite anterior havia sido longa na residência dos Schneider. Ana chegou em casa não com raiva, mas com uma camada de tristeza silenciosa que Marcus, seu marido, conhecia bem demais. Era a decepção com a mesquinhez do mundo, uma ferida que o dinheiro não podia curar. Diante de sua pergunta preocupada, ela relatou os acontecimentos do dia de forma objetiva, sem lágrimas ou drama, como se descrevesse uma cena de um livro. Mas Marcus via além dos fatos. Ele via a humilhação sutil, a dignidade de sua esposa sendo pisoteada por um preconceito banal e odioso. Enquanto Ana falava, a mão de Marcus, que repousava sobre a mesa, se fechou lentamente num punho cerrado. Seu rosto, normalmente caloroso e aberto, tornou-se uma máscara de fúria fria e concentrada. Ele não disse nada naquela noite, apenas a confortou, mas a decisão já havia sido tomada. Não seria uma explosão de raiva, mas uma lição sobre o verdadeiro significado de poder e valor, e seria ministrada pessoalmente. E agora, a lição chegava. Chegava na forma de um monolito negro e polido que deslizou pela rua e parou em frente à concessionária com um silêncio sobrenatural. Um Maybach. Sua pintura era tão profunda que parecia engolir a luz. Sua presença tão imponente que os outros carros na rua pareciam meros brinquedos. Pedestres pararam para olhar. Não para um carro, mas para um fenômeno. Do assento do passageiro, um homem de uniforme impecável, Heinrich, emergiu com uma eficiência robótica. Ele contornou o veículo e abriu a porta traseira com um gesto que era ao mesmo tempo um ato de serviço e uma demonstração de poder. Deste portal escuro, Marcus Schneider surgiu. Ele parou por um momento na calçada e, através de seus olhos, o narrador poderia ver o que ele via. Não uma loja de luxo, mas um palco. Ele viu a arrogância na postura de Bergman, o nervosismo no vendedor mais jovem, a opulência calculada para intimidar e selecionar, e sentiu uma onda de desprezo gelado. Ao entrar, o som de seus sapatos de couro no mármore era o único som no salão subitamente mudo.
Cada passo era deliberado, rítmico, um tambor marchando em direção ao centro do poder daquele pequeno reino. Richard Meier, alertado por seus instintos de empresário que farejavam uma oportunidade colossal, saiu apressadamente de seu escritório, o rosto moldado em um sorriso de boas-vindas. Ele e Bergman se postaram juntos, uma frente unida de hospitalidade comercial. Marcus caminhou até parar a poucos metros deles. Ele não falou de imediato. Primeiro, seu olhar varreu o ambiente, demorando-se por uma fração de segundo no Coupé Azul meia-noite, ainda em exibição. Então, seu olhar voltou-se para os dois homens. Ele ajustou o punho de sua camisa, um gesto mínimo, mas que esticou o silêncio a um ponto de ruptura. Bergman e Meier sentiram gotas de suor se formando em suas testas. Aquele homem não estava ali para comprar, estava ali para cobrar. Finalmente, depois de uma eternidade contida em segundos, Marcus Schneider fixou seu olhar diretamente em Klaus Bergman, e sua voz, calma, clara e tão pesada quanto uma lápide, ecoou pelo salão. Bom dia, eu acredito que vocês conheceram minha esposa, Ana, ontem. A frase de Marcus Schneider caiu no silêncio do salão como uma pedra em um lago congelado, estilhaçando a superfície de normalidade e revelando as profundezas escuras por baixo. O rosto de Klaus Bergman passou por uma agoniante sucessão de transformações. Primeiro a confusão, depois um flash de negação, enquanto seu cérebro se recusava a conectar a figura poderosa à sua frente com a mulher insignificante que ele havia dispensado com tanto desdém no dia anterior. Finalmente, quando a conexão se solidificou, o sangue drenou de seu rosto, deixando para trás uma máscara pálida de puro e absoluto terror. Ele abriu a boca, mas apenas um som sufocado escapou. Sua esposa? Richard Meier, ao contrário, reagiu com a velocidade de um predador que sente o cheiro de sangue, o seu próprio. Sua mente empresarial, afiada e calculista, disparou. A queixa da mulher, a chegada deste homem, o Maybach lá fora. As peças se encaixaram com uma clareza catastrófica. Um nó de pânico e fúria se formou em seu estômago. Ele lançou um olhar para Bergman, um olhar que continha uma promessa de aniquilação. Sim, continuou Marcus, sua voz mantendo um tom perigosamente calmo, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Anna Schneider. Ela me contou sobre a visita. Contou como foi julgada, medida e considerada inadequada para respirar o mesmo ar que os seus carros novos. Ele deu um passo à frente e o mundo pareceu encolher ao redor dos três homens. Veja, Sr. Bergman, você cometeu um erro de avaliação fundamental. Você é um especialista em avaliar o crédito de um cliente, mas falhou em avaliar o valor de um ser humano. Você olhou para a minha esposa e viu roupas simples. Deixe-me dizer o que você não viu. Marcus fez uma pausa, permitindo que o peso de suas próximas palavras se acumulasse. Você não viu a fundadora e a força motriz por trás da Fundação Schneider para a Infância. Uma mulher que, nos últimos 10 anos, trabalhou incansavelmente para arrecadar mais de 50 milhões de euros para construir e manter instalações de ponta para crianças com deficiências graves. Você não viu a mulher que passa suas noites lendo propostas de terapia e seus fins de semana segurando a mão de crianças que a sociedade prefere esquecer. A mulher que você dispensou para a sessão de usados é a mesma mulher cujo nome está na placa de hospitais e centros de reabilitação. Um suspiro coletivo pareceu percorrer o salão. O jovem Léo olhava para Bergman com uma mistura de horror e fascínio. Meier sentiu uma onda de náusea. Isso não era mais sobre uma venda perdida. Era um desastre de relações públicas esperando para acontecer. Sr. Schneider, ele interveio, a voz trêmula, tentando desesperadamente retomar o controle. Isso é indesculpável. Um erro grotesco. Em nome de toda a concessionária, eu peço as mais profundas e sinceras desculpas. Ações serão tomadas, eu garanto. Marcus ergueu uma mão e o fluxo de palavras de Meier cessou instantaneamente. Ações? Oh, sem dúvida. Mas primeiro deixe-me concluir a avaliação de danos. Seus olhos, frios como o aço, voltaram para Bergman, que parecia ter envelhecido uma década em poucos minutos. Ana não veio aqui ontem apenas para comprar um presente para a irmã. Aquilo era um teste. Veja, estamos em processo de renovar toda a frota executiva da minha empresa. 7 sedãs do modelo mais caro que vocês têm. Além disso, nossa coleção particular precisa de uma atualização. O Coupé Azul meia-noite seria o primeiro de muitos.
Estávamos preparados para fechar um negócio multimilionário. Mas Ana, em sua sabedoria, insiste que só fazemos negócios com parceiros que demonstrem integridade e caráter. Ela veio pessoalmente e de forma anônima para sentir a alma deste lugar. O silêncio que se seguiu foi o som de milhões de euros se transformando em fumaça. Mayer sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele podia visualizar os gráficos de vendas despencando, os bônus anuais evaporando, as conversas difíceis com a matriz na Alemanha. Toda a sua fúria agora estava concentrada em um único ponto: o homem trêmulo ao seu lado, seu vendedor estrela, que com uma única demonstração de arrogância havia afundado o navio. Marcos deu o golpe final. Minha esposa queria lhes dar nosso negócio. Em troca, vocês lhe deram seu desprezo. Ela não foi tratada como uma cliente, mas como uma contaminação. Então sim, Sr. Mayer, ações serão tomadas, mas elas serão nossas. Ele olhou para Bergman uma última vez, seu rosto desprovido de qualquer emoção, exceto um desprezo gelado. Parabéns pelo seu julgamento, Sr. Bergman. Você olhou para uma das almas mais valiosas que já conheci e não viu nada. Sua comissão sobre esse nada é precisamente 0. Com isso, Marcus Schneider virou-se, suas costas retas, uma demonstração de poder final, e caminhou para fora da concessionária, deixando para trás um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de um homem que acabara de perceber que havia destruído seu próprio mundo. A saída de Marcus Schneider deixou um vácuo que foi rapidamente preenchido por uma fúria gelada. No silêncio ensurdecedor do salão, Richard Mayer agarrou o braço de Bergman com uma força que o fez estremecer e o arrastou para seu escritório. A porta se fechou com um clique que soou como uma sentença. Não houve gritos. Os gritos teriam sido uma misericórdia. Em vez disso, a voz de Mayer era um sussurro venenoso, cada palavra uma facada. Você não apenas perdeu uma venda, seu imbecil, ele sibilou, o rosto a centímetros do de Bergman. Você cuspiu no rosto de uma das famílias mais influentes e respeitadas do país. Você transformou minha concessionária, o trabalho da minha vida, em um símbolo de preconceito e arrogância. Você não tem ideia do que fez. Bergman, pálido e trêmulo, não conseguiu articular uma única palavra de defesa. A ligação do escritório de Marcus Schneider veio 2 horas depois. Não foi um pedido de demissão para Bergman. O que os Schneider queriam era mais complexo e, para Bergman, infinitamente pior. Era uma forma de justiça poética. As condições eram claras e inegociáveis. Primeiro, Klaus Bergman deveria trabalhar como voluntário e em uma função de serviço no próximo evento de gala da Fundação Schneider. Ele não seria um convidado, ele seria a ajuda. Segundo, a concessionária Mayer deveria contratar às suas próprias custas uma consultoria especializada para implementar um programa de treinamento obrigatório e abrangente sobre preconceito inconsciente para toda a equipe, da recepção à diretoria. Mayer, encurralado e vendo aquela como sua única e tênue chance de salvar sua reputação, aceitou tudo. Para Bergman, não era uma escolha, era sua penitência. 1 mês se passou. 1 mês em que Bergman viveu sob o olhar de desprezo de seus colegas e o silêncio gélido de seu chefe. Então, a noite do gala chegou. O salão de festas não tinha nada em comum com o templo frio e estéril que ele conhecia. O ambiente era banhado por uma luz dourada e quente, repleto de risadas genuínas, música suave de um quarteto de cordas e uma corrente de emoção palpável. Em vez de carros em pedestais, havia grandes painéis com fotos sorridentes de crianças. Em vez do cheiro de cera e couro, havia o perfume de flores frescas e comida boa. Bergman, desconfortável em seu terno agora coberto por um simples avental preto, sentia-se um fantasma. Sua tarefa era manter as taças de champanhe cheias e remover os pratos vazios. De seu posto de servidão, ele observava. Ele viu Anna Schneider, a mulher que ele havia julgado indigna, mover-se pelo salão. Ela não caminhava com a arrogância dos ricos que ele tanto bajulava. Ela flutuava com uma graça genuína, abraçando pais agradecidos, ajoelhando-se para falar com crianças, seu sorriso uma fonte de luz. Ele viu Marcos ao seu lado, não como o vingador de armadura, mas como um marido orgulhoso, cujo olhar para sua esposa era de profunda admiração. Telões exibiam vídeos curtos. Uma menina em uma cadeira de rodas aprendendo a pintar com as mãos, um menino dando seus primeiros passos com a ajuda de pernas protéticas de última geração,
todos beneficiários diretos da fundação. Pela primeira vez na vida, Bergman foi forçado a confrontar o verdadeiro significado de valor. Sua métrica de sucesso, baseada em comissões e bônus, pareceu subitamente patética, uma ilusão vazia. A vergonha que sentiu foi uma queimadura lenta e profunda, purificadora em sua agonia. No final da noite, após o discurso emocionante de Anna, Bergman viu uma oportunidade. Ela estava de pé, perto de uma varanda, por um momento sozinha, olhando as luzes da cidade. Com o coração martelando contra as costelas, ele se aproximou, não como o gerente de vendas confiante, mas como um peregrino penitente. Senhora Schneider, ele disse, a voz rouca. Anna se virou, e em seu rosto não havia traço de triunfo ou desprezo, apenas uma calma curiosidade. Ele respirou fundo. Eu preciso pedir desculpas. O que eu fiz naquele dia foi imperdoável. Eu não vi uma cliente. Eu não vi uma pessoa. Eu vi um conjunto de roupas e fiz um julgamento nojento, vindo do pior lugar da minha alma. Eu estava cego. Sua voz falhou. Cego pela arrogância e por uma ideia completamente distorcida do que significa ter valor. Esta noite eu vi o que é valor de verdade. E eu sinto muito. Do fundo do meu coração eu sinto muito. As lágrimas que ele não conseguiu conter não eram de autopiedade, mas de uma sinceridade crua e dolorosa. Anna o ouviu em silêncio, seu olhar nunca vacilando. E quando ele terminou, um leve sorriso tocou seus lábios. Anna Schneider ouviu, seu rosto sereno banhado pela luz suave da varanda. Quando as lágrimas de Bergman cessaram, deixando apenas a crueza de sua confissão no ar, ela ofereceu-lhe um sorriso que não continha piedade, mas uma profunda e serena compreensão. A redenção não está em minhas palavras, Sr. Bergman, disse ela, a voz suave, mas firme. Ela já aconteceu dentro de você. O perdão mais difícil, e o único que realmente importa, é aquele que concedemos a nós mesmos quando finalmente entendemos o erro. A lição mais valiosa não é aquela que nos humilha, mas aquela que nos transforma. Suas palavras não eram uma absolvição, mas um reconhecimento da dolorosa jornada que ele havia feito naquela noite. Para Bergman, foi como se uma porta se abrisse em um quarto que ele pensava estar trancado para sempre. Nesse exato momento, Marcus Schneider se aproximou, tendo observado a cena à distância. Havia um entendimento silencioso entre ele e a esposa. Ele viu no rosto dela que a sinceridade de Bergman era genuína. Richard Meyer, que pairava nervosamente a alguns metros, também se aproximou, o rosto uma máscara de ansiedade, desesperado para saber o veredito final. Marcus primeiro se dirigiu a Meyer, seu tom agora puramente profissional. Sr. Meyer, após uma cuidadosa reconsideração e com base em certas demonstrações de mudança de cultura, decidimos prosseguir com a aquisição da frota para a nossa empresa. Um suspiro de alívio quase audível escapou de Meyer. Seus ombros, que estavam tensos por um mês, relaxaram visivelmente. Ele abriu a boca para proferir uma cascata de agradecimentos, mas Marcus ergueu a mão para detê-lo, seu olhar se movendo de Meyer para um Klaus Bergman completamente atônito. No entanto, continuou Marcus, temos uma condição final, uma condição não negociável. A tensão voltou ao ar, mais espessa do que nunca. Bergman enrijeceu, esperando um último golpe, uma cláusula final de humilhação. Marcus olhou diretamente nos olhos de Bergman, e o que se seguiu foi o choque mais profundo de todos. Queremos que o Sr. Bergman, e apenas ele, supervisione pessoalmente toda a transação, desde a customização de cada veículo até a entrega final. O silêncio que se instalou foi absoluto. Meyer olhava de Marcus para Bergman como se tivesse ouvido uma língua estrangeira. O próprio Bergman estava boquiaberto, sua mente incapaz de processar a magnitude daquelas palavras. Confiança, responsabilidade, uma segunda chance de uma escala que ele nunca poderia ter concebido em seus sonhos mais selvagens. Ele olhou para Marcus, procurando um sinal de zombaria, mas encontrou apenas uma seriedade inabalável. Marcus explicou, sua voz se dirigindo a todos, mas sua mensagem sendo para Bergman. Não acreditamos em destruir um homem, mas em reconstruí-lo. O Sr. Bergman demonstrou esta noite que aprendeu a diferença crucial entre o preço de um objeto e o valor de uma pessoa. Acreditamos que o homem que agora entende esse valor é o único qualificado para lidar com um negócio desta importância para nós. Considere isso seu teste final. A confiança não é dada, é conquistada.
Esta é a sua oportunidade de conquistá-la. Lágrimas voltaram a brotar nos olhos de Bergman, mas desta vez não eram de vergonha, mas de uma gratidão tão avassaladora que o deixou sem fôlego. Ele não conseguia falar, apenas assentiu vigorosamente, um gesto que continha a promessa de um homem renascido. Meyer, por sua vez, foi forçado a testemunhar algo que seu mundo cínico de negócios raramente permitia. A redenção não era apenas uma ideia poética, mas uma poderosa ferramenta de transformação, capaz de gerar resultados que nenhuma ameaça ou punição poderiam alcançar. Com um último aceno de cabeça para Bergman, Marcus colocou o braço ao redor da cintura de Anna. "Não nos decepcione", disse ele simplesmente. Juntos, o casal se virou e se afastou, deixando para trás os dois homens da concessionária, um chefe que acabara de receber uma lição sobre gestão e humanidade e um funcionário que recebera algo infinitamente mais precioso que uma comissão milionária. Klaus Bergman ficou ali sob as luzes douradas do gala, não mais como o rei arrogante de um castelo de vidro, nem como o servo humilhado em um salão de festas. Ele era apenas um homem, despido de sua antiga pele, recebendo a rara e maravilhosa oportunidade de construir a si mesmo de novo, desta vez sobre uma fundação de respeito, integridade e a dura lição de que o maior valor que se pode reconhecer é o que reside, muitas vezes invisível, no coração do outro.